Olá, meus amores! Bem-vindos ao nosso curso de Astrologia Online. Essa é a segunda turma e essa turma de Astrologia ela é resultado do aperfeiçoamento da primeira turma de Astrologia Online. Eu sinto que a gente está construindo juntas um curso que seja adequado para todas e que consiga contemplar o respeito que a gente deve ter pela astrologia, com a leveza também de ser um curso iniciático, de ser um curso que se propõe ser um pouquinho diferente, que seja leve, que seja uma coisa gostosinha para o nosso processo de autoconhecimento e também para ampliar o nosso repertório simbólico, o nosso repertório cultural também, né? Então, eu acho que algumas coisas, esse vídeo aqui eu vou dar uma basezinha, né, de como que vai ser, o que eu pretendo fazer nesse curso, né, o cronograma das nossas aulas. E eu acho que é muito importante a gente entender que a astrologia, ela é um conhecimento milenar, e não é de hoje que ela é popular. Ela é muito popular, ela já passou por momentos assim de auge, de declínio, mas a demanda popular por astrologia se manteve assim em vários momentos. Isso não é novidade dos nossos dias atuais, na verdade. Então isso resulta que tem muitas pessoas por aí falando sobre a astrologia. Então a gente pode pensar que existem inúmeras astrologias também. Cada civilização teve a sua astrologia. Então se tem aí a astrologia helenística, que é o que a gente está estudando aqui, a astrologia mais moderna, a astrologia humanista, psicológica, a astrologia tradicional. Temos aí a astrologia chinesa, a astrologia védica e por aí em diante. Então é bom para a gente entender que existem vários métodos, né? É como se uma pergunta boa que a gente pode começar esse curso é como navegar no cosmos, né? A partir de que ponto de referência? Traçar um mapa, traçar alguns conceitos em comum dentro de um sistema de pensamento, de análise, dentro de um método, é uma maneira eficiente da gente navegar nesse caos que é a nossa vida psíquica, nossa vida simbólica e o próprio destino da humanidade. Então, como navegar nos cosmos? Esse curso é uma introdução, é iniciático por isso, porque o objetivo é apresentar alguns conceitos importantes e, de alguma forma, orientar esse início de estudo para você que está interessado em astrologia. E esse curso, assim, se alguém disser para vocês que vocês vão conseguir se tornar astrólogas ou entender muito ou tudo da astrologia em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano que seja, desconfie. Porque astrologia, eu não quero ficar dizendo que a astrologia é difícil, não sei o quê, mas o fato é que sim, ela tem as suas complexidades, ela tem as suas dificuldades, porque são inúmeros detalhes, é um estudo longo, é muito trabalho, então não tem milagre, não existe milagre, é só o estudo aliado à prática, é isso. Então, não tem como a gente prometer que esse curso é profissionalizante, entendeu? Você vai fazer 10 aulas e vai ser profissional? No quê? Nunca, jamais, né? Então, por isso que eu acho que esse curso é muito mais interessante se ele for voltado para o seu processo de autoconhecimento, mas também para o seu processo de... quando eu digo ampliação do repertório, é isso, você ter elementos para navegar no cosmos do caos, elementos para conversar com o destino, entendendo que esse lance de destino, ele é muito delicado, porque... Por um lado, se a gente trabalha com oráculos, e quando eu digo oráculos a astrologia tem ferramentas que nos levam à atividade oracular, e o tarô também, eu uso muito tarô de uma forma oracular também, que a gente basicamente trabalha com destino. Mas que tipo de destino é esse, né? Porque também no nosso processo de conhecimento, no nosso processo de autoconhecimento, se a gente ficar fixa naquela ideia do senso comum, do que seria o destino, isso vai atrapalhar muito, vai emperrar, vai enrijecer o nosso processo de autoconhecimento e a nossa própria motivação da nossa fonte criativa nessa vida.
Então, quando eu falo em destino, é algo muito específico, tá? Destino, eu poderia dizer que é a gente estar situada, a gente reconhecer que a gente não é totalmente livre. E às vezes na nossa geração, principalmente a minha, os milênios, as milênias e tal, a gente tem uma ideia, né? É um modo de, uma visão também muito neoliberal das coisas, é uma ilusão também, que uma visão também muito colonizada de que a gente pode ter tudo que a gente quer. Que é um pouco, às vezes, desses discursos que se tem aí, mais do senso comum mesmo, de terapias alternativas, que acaba sendo uma coisa assim, você cria a sua realidade, você perdeu seu ônibus? Não, seja seu próprio ônibus. E essas coisas, às vezes, exageradamente, que levam muito literalmente a lei da atração e da cocriação. E acaba falando esse tipo de coisa, que você pode tudo que você quiser, que tudo está ao seu dispor. E isso entra numa lógica neoliberal porque ele entra quase numa coisa meio que meritocrática, que se por um lado ele pode ser libertador, porque você sabe que você tem a força, você tem a agência, você tem o poder de transformar a sua realidade e com ou sem destino isso é verdade, mas isso ao mesmo tempo também é cruel, sabe? Porque isso acaba colocando todo o peso da responsabilidade nos ombros de uma pessoa individualizada, de um indivíduo apenas. Como se não existissem aí fatores históricos, sociais, culturais e propriamente espirituais também, atuando na nossa vida. Então o que eu gosto de pensar é uma intermediação entre isso, entendeu? Nem totalmente, o destino já está resolvido, foda-se, você não precisa fazer nada, e daí vira uma espécie de alienação também, do tipo, isso não tem nada a ver comigo, vai ser assim mesmo, daí a gente entra naquelas crenças limitantes, né, do tipo, eu nunca vou entrar em relacionamento, ser rica, isso não é pra mim, ir pra tal lugar, não, eu não nasci pra isso, eu não sou essa pessoa, e daí a gente começa a se fechar em crenças limitantes, entendeu? Porque a gente acredita num destino. E daí, isso a gente tem que evitar, com toda certeza a gente tem que evitar esse tipo de destino, porque é uma coisa muito complicada ler o destino. Então, eu diria assim, cuidado com quem fica falando aí do destino à toa, entendeu? Porque não é qualquer pessoa que consegue ler o destino, e não é a gente, nesse curso de apenas 10 aulas, que vão ter acesso ao destino imutável, entendeu? Não é bem assim. A astrologia, basicamente, ela estuda o tempo. E a gente acaba trabalhando com o destino. Mas esse destino é uma mistura entre a nossa agência, a nossa possibilidade de escolha, né? A nossa responsabilidade do tipo, eu aceitei fazer isso, eu aceito isso, eu me abri para isso, eu me fechei para aquilo, eu escolhi esse caminho, eu recusei o outro, e etc. Eu acho que é uma combinação disso com fatores da nossa família, fatores ancestrais, fatores emocionais, fatores do inconsciente e, com toda certeza, fatores históricos, culturais, sociais da nossa sociedade. É uma mistura, né? E eu acho que é muito importante ressaltar isso nesse início de curso, porque o jeito que a astrologia, e não é de hoje, tá? Porque às vezes tem muita gente que fica falando mal da astrologia moderna, como se a astrologia moderna tivesse nascido em 2015 ou em 2013, sei lá. E, na real, a astrologia moderna está sendo desenvolvida aí desde o século XVII, desde o Renascimento. Então, a gente precisa ter cuidado para usar essas palavras e falar sobre essas coisas também. Porque é para fugir do senso comum, tá? Então, o que a gente tem que pensar é que às vezes, quando eu falo, a gente acaba vendo uma certa redução, uma simplificação, e a partir dos anos 60 também, a gente deu uma aprofundada assim, nesse negócio mais espiritualista, né? Nessa coisa da nova era. E às vezes isso se confunde muito com o discurso neoliberal. E isso não acontece só nas terapias alternativas, isso acontece nos centros de espiritismo, nas próprias igrejas, em diversas religiões, em diversos contextos, na verdade, né? Não só no meio espiritual, mas isso é para dizer que
Só porque é espiritual não significa que não está contaminado com as nossas questões mundanas aqui da Terra, né? E que tá tudo bem isso, sabe? Tipo, todo mundo tem direito de ser humano e não é à toa que a astrologia é o estudo do tempo e da observação do céu a partir da perspectiva do ponto de vista de quem está na Terra. Por isso que a gente trabalha com um ponto de vista geocêntrico, né? Porque a gente não sabe que o sistema solar gira ao redor do Sol. É porque a gente analisa as coisas a partir da perspectiva de quem está vendo. Então, quando a gente analisa o nosso mapa, ou o mapa de outra pessoa, a gente está analisando não exatamente a realidade, os fatos. A gente está analisando a nossa perspectiva, o que a gente absorveu daqueles fatos. Ou o que aquela pessoa absorveu e viu daqueles fatos. Isso é algo importante, tá? Porque daí a gente já começa a entender que o conceito de verdade é meio escorregadio e que principalmente quando a gente fala em astrologia, a gente está falando de linguagem, de arte, de também subjetividades. A astrologia conta com muita matemática, né? Eu não vou ensinar cálculos para vocês porque a gente não vai ter tempo nesse curso. Eu vou indicar para vocês um site que vocês podem usar e que vai ter todos os cálculos bonitinhos, tá? Mas eu vou ensinar os ângulos e tudo isso. Mas a astrologia, ela se usa de instrumentos matemáticos, mas ela não se confunde com a astrofísica ou com a astronomia, né? Até o surgimento da ciência, astrólogos também eram astrônomos, eram filósofos também. Mas com o surgimento do método científico, a astrologia foi separada, ela ficou com a parte puramente do significado. Então, se um astrônomo diz a natureza material, biológica, química de um determinado corpo celestial, a astrologia vai dizer o que significa. Ela vai colocar significado, porque a base da astrologia é essa representação, assim na Terra como no céu. Então existe uma coisa aqui que nos conecta com a natureza, que é um modo de representação, de ver os acontecimentos da nossa vida nessa sincronia. Se o universo está se movimentando desse jeito lá, o que está se movimentando aqui dentro de mim? E é enxergar esses padrões. Por isso que se tem um padrão para o elemento fogo, água, terra, ar, os 12 signos, as casas, os planetas, porque é a partir dessa linguagem, né, estudando esses padrões, essa combinação de padrões, é que a gente vai chegar em especificidades do mapa de cada pessoa, tá bom? Tem muita gente que defende a astrologia ser uma ciência humana, né? Eu não gosto de levar para essa área, porque às vezes acho que isso se confunde um pouco com uma certa tendência da espiritualidade dita de nova era, que precisa encontrar a sua legitimação na física. E a gente não precisa ficar defendendo que a astrologia é real, porque a ciência diz isso, porque a Lua transmite raios gama da gravidade nas nossas células. A gente também não precisa usar isso. Eu gosto muito dessa metáfora que é: a Lua tem influência sobre as marés. O nosso corpo tem um grande percentual de água. Porque a Lua não teria influência na gente também? Porque ela tem, de certa forma, mas isso é também metafórico, porque isso é principal para a gente ter em mente, tá? Pelo menos essa astrologia que eu tô aqui passando para vocês, que a gente está estudando juntas. A astrologia é simbólica. Ela não tem efeito de causalidade. Não é Mercúrio lá do céu que está voltando para trás e que está fazendo o seu celular quebrar. Não é Mercúrio que está olhando lá e falar: Claudinei, hoje eu vou te dar trabalho, você vai ver. Não é isso, entendeu? Não é Mercúrio que causa as coisas, não é o Sol que causa as coisas, nem Vênus que causa as coisas. Quando a gente vai falando, dá a entender que porque a gente fala, Vênus isso, agora Mercúrio traz não sei o que. Mas isso é uma linguagem, é um jeito de falar as coisas só, é um artifício de linguagem. Eu não sei se isso está certo dizer, mas vocês entendem? Isso é tipo um jeito de falar só. Porque não existe relação de causalidade. A gente não está estudando astrofísica aqui. A gente está estudando símbolo. Então representa, né? Vênus representa, o Sol é significador de. A gente está estudando sistema de símbolos.
para a semelhança do que acontece no nosso céu visível, né? A astrologia trabalha com luz e estuda o tempo, os ciclos do tempo. Essa semelhança a gente vai entender na nossa vida psíquica, né? Na nossa vida cotidiana, nas pequenas coisas, nos nossos negócios, nas nossas intenções, nas nossas relações, o que está acontecendo nos governos, nos países, nos estados. Uma análise, vocês entendem? Simbólica. Isso é importante, bem importante, tá? Então, afinal, o que é a astrologia, né? Então, na interpretação, a gente leva em conta planetas e a sua posição por signo e como esses planetas conversam, interagem entre si, que são os chamados aspectos. Então, quando a gente começa a estudar mais profundamente, a gente entende que signo é só uma partezinha das coisas. Que você dizer que você é de Capricórnio, eu vou poder fazer umas piadinhas com você, puxar umas conversas, mas que não me diz absolutamente quase nada sobre você, entendeu? Agora, se você me disser que você é uma capricorniana de Sol na casa 7, quadratura, com a Lua em Áries, daí vai ser mais específico. Daí eu vou poder falar um pouquinho mais astrologicamente. Mas se você me falar só se você tem Lua em Áries e Sol em Capricórnio, é isso, eu vou poder gerar, as reflexões que eu vou gerando, elas podem ser mais genéricas ou mais específicas, a partir das informações que eu tenho, né? E eu acho, assim, que não tem esse negócio de ter astrologia uma melhor que outra pior, entendeu? O que tem é como a capacidade do intérprete, de cada intérprete, né, de cada astrólogo tem de usar o domínio que o intérprete tem sobre o sistema e a coesão dele. É isso, é sobre isso, é a coesão, né, das astrólogas, o domínio disso que vai fazer com que a leitura seja boa. Porque ela pode vários tipos de astrologia podem te ajudar de maneiras diferentes e coisinhas diferentes. É isso. Né? O que acho que é importante a gente saber é que é isso, né? Outro importante fator de interpretação astrológica são as casas. Eu vou passar as casas para vocês. O estudo das casas, assim, ele é incrível, ele ajuda muito a entender as coisas. Por quê? Porque as casas trazem para a Terra as coisas, né? As casas são a referência terrestre, porque a partir do ascendente, né, a gente delimita onde que fica cada casa. E daí se fala nos setores da vida. Puxa para a Terra, as casas são muito incríveis, assim, estudar as casas. Às vezes é muito mais interessante, eu consigo falar muito mais coisas que se você me disser que você tem Sol na casa 10 do que o Sol em determinado signo. E tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Enfim, é muito aquela coisa assim na Terra como no céu, é uma imagem simbólica, o mapa é uma imagem que eu vejo em movimento também, tá contando uma história, é uma história de vida ali, que tem todos os desdobramentos, né? O nosso mapa natal tem tudo tá ali, só que ele tem tantos detalhezinhos que a gente tem que estudar e aprender a enxergar aquilo. E conforme a gente vai acumulando o repertório, a gente vai enxergando mais coisas. E a gente vai conseguindo reconhecer mais coisas. E assim a gente vai refinando a nossa interpretação astrológica. Daí a gente chega aqui numa astrologia computadorizada do século XXI. Se eu não me engano, foi na década de 60, que se teve o primeiro mapa astral gerado por um computador. E a partir disso a gente tem aí muitos aplicativos, né? A gente tem Personária, a gente tem a Astrolink, tem a Astro.com, a CoStar, a gente tem aí o que a gente chama de astrologia fast food, né? Basta você jogar seus dados lá no aplicativo e vai sair algumas reflexões para vocês. E tem aplicativos tipo a CoStar, tem um aplicativo lindo com reflexões bem bacanas mesmo, mas que a gente tem que entender os limites disso. Que eles são meio universalizantes, assim, eles meio que uniformizam a nossa subjetividade, às vezes, enfim. Mas como é uma tecnologia, tecnologia é tudo, consegue analisar aspectos e tudo mais. Eu não acho que é ruim, entendeu? Eu só acho que a gente tem que reconhecer os limites. Acho que a gente não precisa demonizar o negócio, porque é de inteligência artificial, se é aquelas pessoas que são fóbicas com tecnologia. Mas a gente também não precisa ficar deslumbrada, achando que aquilo é tudo da astrologia. Aquilo é só uma partezinha, é só um jeito de usar a astrologia.
O componente humano da interpretação, ele ainda é muito fundamental, gente. E essa especificidade de você ir, é muito possível fazer a leitura, né? Tipo, as nossas aulas online, né? Quem sou eu para falar mal da astrologia tecnológica? Tipo, a gente tá aqui tendo uma aula online, vocês me conheceram muito provavelmente a YouTube ou Instagram, redes sociais, é uma ferramentas de aproximação, mas é importante a gente ter em conta os limites dessas ferramentas, até para a gente mesmo se conhecer aqui, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir fazer cursos presenciais, pessoalmente, se juntar, colocar seu conhecimento à prova, interagir com outros colegas pessoalmente também, isso é muito legal, gente. Eu super incentivo isso, né? Porque esse realmente é um curso bem iniciático, tá? E daí a gente tem que cuidar isso, que tem muita gente, às vezes pessoas bem novinhas mesmo, que são... que às vezes acabam oferecendo meio que milagres, né, na leitura de mapas e tudo mais, só que tem que se ter aí uma responsabilidade para trabalhar com tratamentos e terapias, ainda mais quando as pessoas vêm pedir a nossa ajuda, o nosso auxílio e falam sobre os seus problemas, é preciso ter um treinamento para lidar com essa carga e para, de fato, ajudar a pessoa ou não atrapalhar aquela pessoa, né? Então, é muito necessário ter responsabilidade, tá? Daí é isso, ó, os ramos da astrologia que a gente tem a astrologia mundana, né? A astrologia mundana, ela estuda o mundo, ela aborda civilizações, movimentações humanas, políticas, mapas de países, de chefes de estado, enfim, economia, guerras, é uma coisa mais geopolítica, ela faz uma análise a partir, né, da astrologia. É aqui que a gente estuda eclipses, os mapas dos países, dos governantes, né? A gente tem a astrologia natal, né, que trata das natividades, que a gente chama, que são os nascimentos. Então, quer dizer, a gente estuda o ser humano, né? O mapa natal de cada pessoa. A gente tem aí a astrologia horária, que tem muitos profissionais, bons profissionais que fazem isso ainda. Eu não tenho muito esse tipo de demanda, mas ela é usada como método divinatório, né? Trata de questões do tipo obtenção de cargos e promoções, compra e venda de bens e propriedades. Sua ferramenta é o mapa do momento em que a questão foi colocada ao astrólogo, ao qual se aplicam técnicas interpretativas específicas para cada questão, tá? A gente tem a astrologia eletiva, que é quando a gente escolhe o momento astrológico mais adequado para fazer determinada coisa. Para começar um empreendimento, para mudar o visual, que tem gente que se preocupa muito em não gostar do visual, eu recebo muito essa pergunta. Mas ainda é ideal procurar um astrólogo que seja especialista em fazer a eletiva, porque existem métodos para se fazer isso, né? E daí, já que a gente falou em destino, que é um tema que assusta muita gente também, porque ninguém quer dizer, meu destino é, sei lá, sofrer de amor. Nem o mapa vai dizer que seu destino é sofrer de amor. Não é bem assim, entendeu? O que é o sofrimento, o que é o bom, o que é ruim, não é assim que a gente analisa essas questões, né? E a gente não precisa usar a astrologia para definir o que vai acontecer. A gente pode usar a astrologia para entender o que já aconteceu e o que está acontecendo. Então, usando a astrologia como esse método de análise, de novo, como navegar no cosmos da nossa vida, do nosso universo particular, entendendo que a natureza ela está por tudo e esses padrões eles se repetem. E isso vai se dar também no nosso mundo, em todo esse material psíquico. Então, de alguma forma, a gente está muito conectada aí com o estudo do inconsciente também, porque através dessas representações a gente está estudando coisas que a gente ainda não sabe nomear. Então, de alguma forma, se a gente usa a astrologia de um jeito, tem muitos psicólogos que também usam a astrologia desse jeito, e daí é bom a gente separar, né? Porque eu também não estou dando aula de psicologia para vocês. Não sou psicóloga, não tenho intenção de ser psicóloga, mas sei que também pode ser um método de análise, de analisar as coisas, de entender o que está acontecendo ali e a partir daquele ponto gerar reflexões, gerar conversas, gerar perguntas. Então eu não vou ensinar para vocês como usar a astrologia de oráculo e como fazer perguntas para saber do destino do futuro aqui na astrologia.
E eu não vou fazer isso porque não é o jeito que eu uso, não é porque eu acho errado, porque eu acho complicado a gente falar mal disso, porque isso é uma tradição e existem muitos profissionais incríveis por aí que trabalham em cima dessa tradição e essa tradição vai continuar sendo mantida, ela já existia antes da gente, ela vai continuar existindo depois da gente. É porque a gente vive um momento do mundo que de alguma forma, para além das coisas negativas, tipo uma geração meio narcisista, talvez, a gente tem essas questões, talvez com toda certeza, né? A gente tem essas questões, mas a gente está muito focada também na nossa inteligência emocional e no nosso processo de autoconhecimento. E tem um porquê. Tem a parte problemática disso, como tudo, mas tem a parte que se desenvolve, a parte rica disso também, né? Então as coisas elas são complexas. Então eu não vou ensinar para vocês porque esse curso ele não nos permite, a gente é um curso para isso. Eu acho que não é a intenção de vocês também, mas eu só quero deixar esse recadinho assim para a gente também não ficar falando coisas que a gente não sabe sobre outras abordagens e abordagens que são milenares, assim. Quando a gente pega lá a astrologia védica, uma astrologia que está antes da astrologia helenística, que está há muito tempo. Então, assim, respeitar o que a gente não conhece e só falar depois que a gente estudar. Mas, assim, aqui, esse curso é 100% para a gente usar a astrologia como mapa de navegação para entender essas questões, a confusão dessas questões que a gente tem, esse caos da vida, dos nossos sentimentos, do que está acontecendo no dia, com a sociedade nesse momento e com as pessoas que a gente gosta, tá? E falando em destino, vou explicar para vocês a minha visão, de acordo com os meus estudos, né, do que eu considero destino e de quando eu falo em destino, do que eu estou falando. E essa é uma concepção que eu estudei num livro de astrologia Parashara, de astrologia indiana, que vai ter na referência esse livro no material de vocês, mas não é o objeto desse curso, tá? De modo algum, a astrologia indiana, ela usa, é um sistema diferente, é um outro universo. O que eu queria falar é que eu tirei o conceito de destino desse livro de astrologia Parashara. E por que eu tô falando, por que eu tô estudando agora astrologia védica, né? Porque eu também tô estudando os fundamentos da astrologia tradicional. E antes da astrologia tradicional, né, a astrologia tradicional, a astrologia mais antiga, helenística, ela nada mais é do que um compilado de vários estudos, sobre a astrologia antiga. E a astrologia védica existe antes disso tudo. Então eu só estou indo cavando cada vez mais, né, para entender e fundamentar bem o chão que eu estou pisando. E essa necessidade se deu muito a partir desse meu projeto em função das pessoas me pedirem muito para dar aula. As pessoas estavam me pedindo muito por um curso de astrologia básica. Então, por pedidos, pela demanda, eu formulei esse curso. Eu amei muito estudar para fazer esse curso e agora eu continuo me aprofundando para entregar cada vez melhor, um estudo melhor para vocês também, né? Sempre com essa transparência de vocês entenderem que talvez tenham alunos assim da primeira turma e aqui de vocês, da segunda turma, que podem continuar estudando astrologia e eventualmente, muito provável, podem se tornar astrólogos melhores do que eu, inclusive, né? Podem, assim, me ultrapassar em conhecimento, aprofundar seus estudos e isso é uma coisa muito legal e esse é o meu objetivo. E a gente conseguir construir juntas isso, a gente pegar o que vocês já sabem e desenvolver isso, né? E por isso que eu fui atrás desse negócio de destino, porque querendo ou não, o destino tá aí no cerne de todas as questões oraculares, né? Então, eu me deparei com esse conceito que eu acho que é muito válido, não só para a astrologia védica, tá? Que ele fala assim, você encara o destino como uma viagem de avião. Imagina que você entrou no avião e você entrou aqui em São Paulo para ir até Paris. Uma vez que você tenha entrado nesse avião, você não vai poder simplesmente no meio da viagem desistir, entendeu? Pular fora, sair no Oceano Atlântico. Você vai ter que esperar chegar no seu destino.
que é Paris, entendeu? Você não vai parar em outro lugar, se não tem escala, se não tem nada, você vai ter que se conformar e entender que a partir do momento que você escolheu entrar naquele avião, você vai ter que viver aquela jornada, desembarcar no destino, e daí depois você pode escolher qual outro avião que você vai, se você dá um tempo antes de entrar numa jornada, onde é que você fica, etc. Tá? E daí o destino seria essa jornada, esse destino de ir a um ponto A a um ponto B. A questão é que o que você faz durante essa viagem, como que você passa essa viagem, isso daí é agência, responsabilidade e escolha sua. O que você vai fazer com o seu tempo e como que você vai passar de uma forma mais confortável ou menos desconfortável? Você tem escolha, entendeu? E é sobre isso, então é como a gente entender a jornada que a gente está fazendo, entender a astrologia de uma forma também espiritual, porque eu sei que tem muita gente que está aqui interessada em entender a astrologia, talvez para entender um pouco, ou de alguma forma para tentar se abrir para esses mistérios do que seria essa vida espiritual, essa vida sensível que nos cerca, como de alguma forma desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa intuição, desenvolver a nossa conexão com a natureza também. A astrologia inicialmente pode ser uma ferramenta muito legal. Isso foi a coisa mais preciosa que a astrologia trouxe para a minha vida, que foi eu me abrir para essa minha sensibilidade que já existia, mas eu me apropriar dela de alguma forma, reconhecer ela. E acho que isso pode acontecer também, enfim. Ou, enfim, as pessoas podem estar interessadas em só conhecer o básico para ler alguns mapa astral, para entender a situação do céu do momento, e é isso, né? Não quer estudar, não quer aprofundar. Pode ser gente que já está estudando há um tempo e está precisando de um certo tipo de mentoria para aprofundar os estudos, para ir para lá, para ir para cá. Pode ter gente que está fazendo isso por puro hobby, porque é muito delicinha esse assunto. Então a gente pode usar de várias formas. A questão é que é você entender, eu acho que é importante a gente olhar a astrologia dessa forma também, como para entender o nosso caminho espiritual, de alguma forma, para a gente se abrir para isso, né, para a gente se apropriar disso, e também para a gente entender como que a gente pode contribuir para o mundo, como que a gente pode colocar a nossa energia à disposição do mundo. Porque se a gente fica só no esquema, só do puro autoconhecimento pelo autoconhecimento, do tipo, meu bem-estar, eu tô bem, foda-se os outros, daí fica meio complicado o negócio. Então, o que eu acho que isso também não vai fazer muito bem para o nosso desenvolvimento. Eu acho que um desenvolvimento pleno é você conhecer por dentro e por fora. E você entender que esse processo ele é contínuo, ele é conjunto e ele é dinâmico, tá? E daí é você entender que você está em busca do seu autoconhecimento, que é para você ficar plena, é para você ficar bem, porque tem coisas que só você pode fazer por si mesma, e isso pode te ajudar, né? Você pode ampliar seu repertório simbólico também, e a gente vive numa era de empobrecimento simbólico, gente. Então, é meio que urgente a gente ativar a nossa imaginação e enriquecer, né, nosso vocabulário simbólico. Porque a gente vive nessa cultura de massa, tudo muito homogeneizado, etc e tal. E isso é um compilado de como que eu uso a astrologia e como eu vejo aqui, essa introdução, tá? A gente vê isso como uma ferramenta para a gente acessar o que a gente tem de melhor e colocar a serviço, para a gente não ficar só noiada em si mesmada, entendeu? Então, eu não quero... Porque esse curso, isso é um recadinho final antes de finalizar esse videozinho aqui, tá? Eu não quero... eu não quero, isso não está no meu controle, isso está no seu controle. Mas eu não recomendo que você use esse curso como um manual de decoreba e você ficar falando assim, eu tenho Vênus na casa 10. Meu Deus, isso significa que eu nunca vou encontrar nenhum relacionamento legal, que todos os meus relacionamentos são de trabalho. Porque eu tenho Vênus em Áries, então significa que o amor sempre vai ser uma treta para mim. O objetivo desse curso é o oposto disso, entendeu? Não tenha pretensão que você vai entender o seu destino assim, ou que qualquer manual, qualquer resuminho de internet vai dizer para você o seu destino, entendeu? Respeita o seu destino é mais complexo que isso, ele pode ser vivido em inúmeras dimensões, em inúmeras formas, tá bom?
Então, não leva as coisas de um jeito literal. E eu não aconselho que você fique só lendo o seu mapa. Eu aconselho também que você busque mapas de celebs, de pessoas que você gosta, ou sei lá, de aquela autora, escritora, figuras públicas, figuras históricas que você admira, ou mesmo pessoas que você acha que tem uma vida peculiar, né? Quando eu falo celebs, é do tipo, que seja interessante entender como é que a vida da pessoa virou aquela maluquice, sei lá. E dar uma estudada no mapa de outras pessoas também, para você não ficar em si mesmada, noiada só nas tuas questões, tá? Esse curso não é para te deixar noiada, esse curso não é para ser pesado. Você pode assistir as aulas no seu ritmo, quando você quiser. Não é preciso você ter pressa para assistir toda semana. Se você não puder, vai no seu ritmo, vai se for gostoso, tudo bem? E a gente vai ter lives no meio, dessa nossa jornada aqui, dessa nossa aula do curso. E no final a gente vai ter live também, que a gente vai respondendo perguntas, a gente vai entendendo para onde que a turma está encaminhando. Eu tenho um esqueletinho do que eu gostaria de ensinar para vocês, que está lá no conteúdo programático, mas eu não tô fixa, rígida lá. Se a turma escolher ir para um outro caminho, ir para outra direção, essa é a direção que a gente vai tomar, tá bom? Então, a gente tem a nossa comunidade também, que eu não vou conseguir atender todo mundo lá na comunidade, mas vai ter a minha equipe madamística com questões técnicas, que você pode mandar no e-mail também. Se você não está no Facebook, não quer entrar no Facebook, foda-se Facebook, você vai ter suporte de dúvidas e suporte técnico também pelo e-mail. E daí a minha equipe aí, madamística, vai estar sempre à disposição para isso, né? Nos horários comerciais, aquela coisa, né, gente? Bom senso, etc. Então é isso, eu acho que isso foi o básico, né? Daí o mapa astral, a gente tem aí os elementos, os temperamentos, planetas, casas, signos, aspectos. Eu gosto muito de falar assim, o que, como e onde. O que é representado pelos planetas, onde as casas e como é os signos. Essa é uma definição clássica para mim que funciona muito bem. Então dei aí uma caralhada de coisa para vocês. Espero que tenha sido elucidativo, que tenha sido interessante essa aula. E agora, a partir dessa aula, a gente já está bem localizada na astrologia e a gente já entendeu que não existe astrologia melhor ou pior. O que existe é o compromisso de quem está lendo o mapa, de ter seriedade, de ter responsabilidade com o que está fazendo e o domínio que cada um tem sobre o seu método ou sobre o sistema que está usando, porque existem vários tipos de astrologia. Eu acho que existem críticas muito corretas e muito pertinentes a respeito da astrologia moderna, que é a que a gente usa. Com toda certeza a gente tem que ter isso em mente. Mas também acho que ela pode ser um excelente método mesmo, eu tenho isso comprovado, que é um excelente método de autoconhecimento e para um processo também de análise, de organização e o processo criativo também. Tá, gente? É isso. Logo mais a gente se fala. E daí a gente vai começar as aulas mais práticas mesmo, entendendo os planetas, entendendo os signos, entendendo os elementos, entendendo as casas do mapa e aprendendo aí o beabá astrológico. Beijo!